Olá, seja bem-vindo ao canal e hoje nós estaremos falando um pouquinho a respeito de formas de poder. Na verdade, não é exatamente formas de poder, né? Não são todos os poderes que nós vamos abordar. A ideia é falar um pouquinho sobre a monarquia, né? Quais são as formas de poder que nós temos naquilo que nós chamamos de monarquia. Se você pegar aí no canal, você vai ver que nós já abordamos a democracia. Então você vai encontrar alguns vídeos falando sobre o poder instituído como democracia. Mas você também tem o poder instituído em várias outras modalidades. E uma delas, bem presente no mundo atual, é a monarquia. Você vem comigo? Então vamos lá. Bom, a monarquia ela é um poder instituído a partir de princípios, né? Você sabe, a monarquia está relacionada a um governante. Esse governante é um rei. Normalmente você fala que ele é o rei. Ele governa a partir de um reinado, de um reino, né? Então, um dos princípios da monarquia se chama perpetuidade. Nome difícil, né? Perpetuidade. Por quê? Porque é um governo que tem um caráter perpétuo, perene, ou seja, dá a ideia de para sempre. Então, o rei que assumiu lá o poder, ele não vai mais deixar o poder. Na verdade, é a vida dele, dentro da vida dele, ou até mesmo daquela dinastia. Dinastia são os reis que vão assumir, né, sucessivamente. Um morreu, então vai assumir outro. É uma dinastia. Normalmente vem de uma mesma família. Então você tem uma dinastia, por exemplo, você tem hoje na Inglaterra a dinastia, né, que veio lá da rainha Vitória e vai surgindo, né, os filhos, os netos, e vão assumindo, por aí vai, né? Você hoje tem uma monarca, né, a rainha da Inglaterra, Elizabeth, né? Então, quando ela morrer, algum descendente vai assumir, né? Eles têm lá os critérios deles de assunção do poder, né, mas entende-se que tem que ser em uma linha direta, né? O filho dela, por exemplo, assumiria o poder, né? Se eu não me engano, é o príncipe Charles. Ele já está bem velhinho também, né? Então, quando ele assumir, já vai estar quase passando, né? Então, essa é a ideia de perpetuidade, não é? Então, é perpétua, para sempre. Então, a monarquia tem esse caráter. Comparando com outros sistemas, né, principalmente a democracia, você vai ver que isso não acontece assim. O governante ele tem um tempo, um prazo para governar, e depois ele vai passar o poder, né, dentro de um processo eletivo, tem lá os critérios de escolha do próximo governante. Então não tem essa ideia de perpetuidade, não é? É temporal, ou seja, tem um tempo, né, um prazo determinado. Nós chamamos de mandato. Então ele vai mandar num tempo e depois parou de mandar, ok? E o outro pilar da democracia, melhor, da monarquia, estamos falando de monarquia, o outro pilar da monarquia é a irrevogabilidade. O que é irrevogabilidade? Irrevogabilidade, quase que eu tropecei na palavra. É que não pode ser revogado. Então, uma vez que ele assumiu o trono, não pode revogar. Você não pode tirar o poder dele. Vamos tirar porque o rei aqui é muito feio. Ficou careca, ficou feio. Estou brincando. Mas ele não pode sair, né? Ele só sai no processo de renúncia. Ele tem que renunciar, né, o trono dele, e aí vai assumir um descendente. O outro descendente ele pode renunciar, né? Mas legalmente, né, não há como tirar o rei, né? Só se for um processo revolucionário, ou seja, o povo ou um grupo de pessoas toma o poder à força, às vezes mata o rei. Isso acontece muito, né? Por exemplo, aqui no Brasil, o Dom Pedro I, né, ele abdicou. O nome é abdicar, eu falei o nome aqui, né? Mas o nome é abdicar, ele abdicou do poder, né? A gente chama de renúncia. Na democracia você chama de renúncia. Na monarquia você chama de abdicar. Ele vai abrir mão, né? Esse nome que você vai encontrar é só uma questão de nome. Então ele vai abdicar. Ele não quer mais o poder. Abdiquei em favor do meu filho, disse ele, que seria o Dom Pedro II. Porque ele queria ir para Portugal. A intenção dele era assumir o trono lá em Portugal. Passou 2 anos aí dele ter ido embora daqui. Ele morreu, né? Não assumiu lugar nenhum. Assumiu um túmulo em vez de um trono. Bom, então esse é o segundo pilar de uma monarquia, é a irrevogabilidade. Ele só sai se ele abdicar, ou seja, renunciar. Dá no mesmo, né?
Bom, você tem outra modalidade. Agora você vai entrar, nós vamos entrar nas duas modalidades possíveis de uma monarquia. Então a monarquia ela pode ser absoluta, ela apareceu aí, né? Então a monarquia pode ser absoluta. Todo o poder na mão do rei. Né? Ela pode ser também uma monarquia constitucional, que nós vamos falar daqui a pouco. Então, monarquia absoluta. Não é? Qual é a característica de uma monarquia? Você já sabe monarquia. Monarquia é o rei, com aquelas duas características ali, né? Perpetuidade e irrevogabilidade. Mas a absoluta tem mais uma característica. O que seria? Todo o poder fica na mão do rei. Ele tem poderes ilimitados, né? Ele tem poder sobre os seus súditos, sobre os governados, sobre a terra, sobre os rios, sobre o ar. Né? Ele que faz as leis. A própria palavra dele já é uma lei. Ele governa do jeito que ele quiser. Você vai ter esse modelo de monarquia na França, por exemplo. A França foi absolutista. Né? Em outros países aí, mas o que ficou mais marcado, o mais clássico, né? O absolutismo mais clássico é o francês. Né? O rei governava do jeito que ele queria. Obviamente que ele escolhia os governantes dele, os auxiliares. Né? Ele escolhia as pessoas que iam auxiliar para trazer projetos econômicos e tudo mais. Né? Ele instituía lá as leis e o cara governava do jeito que ele queria. Ele instituía um primeiro-ministro, depois a gente vai falar sobre isso. Porém, se ele tinha pleno poder sobre essa pessoa tinha que fazer o que ele manda. Né? Então ele tinha o poder legislativo na mão dele, ele fazia as leis, ele tinha o poder executivo, porque ele era o próprio executivo, e ele também tinha o poder judiciário, ele julgava também, né? Mandava executar as pessoas que não cumprissem os desígnios dele. Tá, ok? Então um poder absoluto, fechado na mão dele. Né? Qual é a marca do poder absoluto? Poderes ilimitados. Ele tem todo o poder na mão dele. Né? E um outro modelo é a monarquia parlamentar, ou monarquia constitucional. Né? Então tá aí, para você ver. Essa daí. O que seria uma monarquia constitucional? Ou seja, ela tem, embora seja uma monarquia, tem um monarca, né? Com essas características de irrevogabilidade, né? Perpetuidade, né? Ela vai ter uma constituição. Ela não é absolutista. A única coisa que ela não vai ter é o absolutismo. Né? O poder não vai ser absoluto na mão dele. Por quê? Você vai ter uma constituição, um conjunto de leis que ele não tem acesso. A característica é essa. Não é tão somente ter um conjunto de leis. Esse conjunto de leis está acima do rei. A Constituição. O rei não pode desobedecer a Constituição. Entendeu? A ideia é essa. Professor, então se o rei absolutista fizer uma Constituição, passou a ser uma monarquia constitucional? Não. Ele pode rasgar a Constituição e acabou a lei. Ele pode mudar, alterar, mudei aqui alguma coisa. Não. Ele pode ter uma Constituição, mas isso não significa que ele passou a ser uma monarquia parlamentar ou uma monarquia constitucional. Por que parlamentar? Porque você tem um parlamento, ou seja, você tem uma Câmara de Deputados que vão fazer essas leis. Essa Câmara vai fazer essas leis. Não é o rei que faz, olha só, outra característica aí. Né? E entende-se que o rei tem que estar abaixo, obedecer também às leis, vai dar as regras para o rei, para os parlamentares e para a sociedade. Okay? Então ali eu coloquei um exemplo aí de uma monarquia parlamentar. Não é? A Inglaterra é assim, monarquia parlamentar. Você tem ali, normalmente quando você tem uma monarquia parlamentar, você tem uma divisão de poderes, né? Bem característica. Além daquela divisão executivo, legislativo e judiciário, que tem lá também, né? Igual a monarquia, você também vai ter o poder executivo dividido em dois. Você tem o chefe de Estado e o chefe de governo. O chefe de Estado é sempre o rei. Ele é o chefe de Estado. Né? Ele que responde as questões junto a outras monarquias, a outros países, a outras democracias. Ele é o responsável. A política externa é dele. Agora, a política interna, o governo do país, fica na mão de outra pessoa. Normalmente a gente chama de primeiro-ministro. Está ali no exemplo aí para você ver. Né? Então você tem lá, o chefe de Estado aprova ou não o governante e seu gabinete, dissolve o parlamento em caso de crise política e convoca novas eleições. Então ele tem poder, né? Ele tem poder. Ele, em crise política, ele pode acabar com o parlamento. Quer acabar com o parlamento? Mandar os deputados para casa, né?
despedi-los para casa. Né? Ele pode fazer isso, né? Em uma monarquia parlamentarista. Né? Ele aprova o não governante. Então, esse governante ele vai ser escolhido lá pelos deputados. Né? O primeiro-ministro. Então, você tem o rei e o primeiro-ministro. O chefe de Estado, o rei, e o chefe do governo, primeiro-ministro. Quem escolhe? Os parlamentares. Ele tem que ter a aprovação do rei. Então, a Rainha Elizabeth, né, ninguém é primeiro-ministro na Inglaterra se a Rainha Elizabeth não assinar embaixo. Né? Se ela não assinar embaixo, tem que fazer outras eleições. Né? Para, né, você ter uma concordância de ideias ali. Né? É ele que vai governar o país. É ele que governa. Se você chegar lá, né, na Inglaterra, você vai encontrar o primeiro-ministro. Eu não lembro nem quem é. Né? Você tem vários primeiros-ministros famosos aí. Margaret Thatcher, você tem Winston Churchill, né, que foi primeiro-ministro na época da Segunda Guerra Mundial. Nomes aí que realmente se marcaram na história, melhor. Né? Então, assim que funciona. Né? Então, está ali, né, o esquema aí para você. Você tem os cidadãos, vamos dar uma leitura rápida nesse esquema aqui. Você tem os cidadãos, elege os seus representantes, deputados e senadores para compor o parlamento. Né? Então, parlamento. Né? Igual aqui no Brasil, tem parlamento também. Né? Câmara de Deputados e Senado. Né? Aí está ali. Né? E aí, esse parlamento, né, autoriza a coroação do monarca ou declara impedimento. Se houver algum erro constitucional, né, no caso do monarca, ele é filho ilegítimo. Pode estar isso lá na Constituição. Não, ele é filho do rei, mas é um filho bastardo. Ele não é da linhagem do rei. Às vezes o rei ele não tem herdeiro direto. Aí quem assume? Tem que ser o primo, não sei, tem todo um processo. Então o parlamento vai analisar isso, vai aprovar ou não, se ele pode ser rei. Né? E escolhe os nomes dos governantes e pode pedir sua demissão. Eu estou lendo aqui, está um pouco distante, os óculos não funcionam direito. Então, esse governante, esse chefe de Estado, melhor, chefe de governo, né, o primeiro-ministro, é eleito e escolhido pelo parlamento, né, e pode também ser tirado pelo parlamento. O cara fica numa situação bem delicada. Né? Isso é feito para você preservar a imagem do rei. O governo da Inglaterra está em crise, então tira o primeiro-ministro. Você nunca vai tirar o rei, porque ele não pode sair. Mas você bota a culpa no cara, do primeiro-ministro. A ideia é essa. Né? Então tá aí, essa daí é a monarquia parlamentar, ou constitucional. Tá ok? Foi, entendeu? Vamos passar para outra. Né? Só para a gente terminar, isso aqui é o caso do Brasil. O Brasil também teve uma espécie de monarquia parlamentarista. Né? Você tem aí o período em que o Brasil foi Brasil Império, então você tinha um imperador, você teve 2 imperadores aqui. Até esse teu caso lá, Dom Pedro I, que abdicou em função do seu filho, Dom Pedro II. Mas era uma monarquia parlamentarista. Você tinha parlamento, você tinha deputados, né? Senado, né? Só que funcionava um pouquinho diferente. Olha só que coisa interessante. Aqui está o organograma do Império Brasileiro, como funcionava. Você vê que é um vai e vem tremendo. É um pouquinho mais complicado do que o outro esquema que eu te mostrei. Né? Você tem o poder do imperador. Olha só, o imperador, ele constituiu os auxiliares dele, é o Conselho de Estado. Né? É um grupo de pessoas que está ali próximo ao imperador. É tipo assim, o ministério, os ministros dele. Né? Você tem o presidente do Conselho de Estado, o primeiro-ministro. Então, ele, em vez de ter um governante, ele tem um grupo de pessoas que auxiliam o imperador no governo. E o chefe desse grupo de pessoas, chamado Conselho de Estado, é o primeiro-ministro, igual na Inglaterra. Primeiro-ministro lá, primeiro-ministro aqui. Mais ou menos isso, né? Só que aí começa a variar bem mais, né? Por exemplo, você está vendo uma setinha ali, o Senado, deixa eu colocar aqui a caneta para você acompanhar comigo. Né? Aqui, ó, o Senado, está vendo aqui? Ele é nomeado pelo imperador. Professor, não era eleição? É eleição. Só que as eleições para o Senado funcionavam assim, eram eleições só quando um imperador, ou melhor, quando um senador morria. Ele era vitalício. Então, você elegeu o primeiro Senado, vai ficar ali até alguém morrer. Só vai ter eleições quando alguém morrer. Aí morreu um cara. Ele fazia eleições e pegava os 3 primeiros colocados nas eleições. E desses 3, ele escolhia um. Era difícil chegar no Senado. Também, depois que chegou, não sai mais, só sai se morrer. Então, esse Senado basicamente é dele. Basicamente dele. Pessoas bem próximas dele, né? E aí já dá um peso diferente no parlamento, né? Aí o primeiro-ministro aprova, marca e comanda as eleições para a Câmara dos Deputados. Está vendo aqui? Né? E ainda tinha um
poder que não tinha lugar nenhum, né? É o tal do poder moderador. Olha só, em uma situação normal você tem executivo, judiciário e legislativo, não é? Nesse caso aqui do Brasil ainda tinha um quarto poder que é chamado poder moderador. Era o que dava o poder ao imperador de acabar com a Câmara dos Deputados. Ele podia dissolver a Câmara dos Deputados, igual na Inglaterra, né? Como aquele esquema que eu te mostrei anteriormente, né? O rei poderia acabar, mandar embora os deputados. Aqui também, através do poder moderador, né? Era um quarto poder que tinha na mão do rei. Bom, eu espero que você tenha tido uma ideia básica desse assunto, né? Para que você possa começar a entender, né? E estudar, se aprofundar um pouquinho mais. É só para você ter uma noção do que é o poder quando se fala de monarquia. Nós vamos ficando por aqui. Fique com Deus e um abraço.